ouvindo, né? Que possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente canta, que possamos viver aquilo que nós tanto almejamos, tá? Nesse momento, eu chamo o pastor Fernando com uma palavra de oração. Se você puder, vamos nos colocar de pé agora. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, pode nos conduzir aos melhores caminhos por onde devemos andar. Por isso entregamos nossa vida diante de tuas mãos, que o Senhor possa nos apoiar em nossos projetos, anseios e desejos, para que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. Por favor, refreie todos aqueles desejos que não fazem parte desta comunhão com o Espírito Santo e nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia. Também oramos para que o Senhor possa nos instruir através de sua palavra, abençoando de maneira especial o pastor que trará esta mensagem de paz e esperança. Nós oramos não porque haja méritos em nós, mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Nos entregamos em nome de Jesus. Amém. Onde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Pensas hoje onde vais, o qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, nos perderemos. Só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é
Espero que o seu dia tenha sido bom. Foi bom? Foi tranquilo? Quanta feijoada foi vendida hoje? Tudo? 50? 60? O Edson vai dizer que foram 100, então, porque evangelista, o Fernando vai dizer que foram 100. Evangelista tem um jeito particular de contar as coisas. Onde tem um, a gente vê uns 3, né? Tudo certo. Bom que você escolheu o melhor lugar para estar neste momento, neste horário, nesse dia, tá? Todos os outros que não escolheram esse lugar, em algum momento a gente vai conversar sério com os outros, estão perdendo, né? Porque estão valorizando coisas que não têm nada a ver com a salvação. Lucas capítulo 5. Aliás, parabéns ao pessoal que veio participar. Música, louvor, oração, momento de saúde, o culto está muito bonitinho, está excelente. Lucas capítulo 5 conta o que Mateus e Marcos não contam. E isso tem um impacto visual, tem um ambiente fantástico, tem aqui uma situação maravilhosa em torno do chamado de Cristo para os seus discípulos. Há aqui algo extraordinário. Em Mateus e Marcos, essa história é relatada como se fosse relatada por alguém muito objetivo, né? Que diz assim: Jesus foi, convidou e eles foram embora. Aqui. Mas Lucas, que era muito técnico na sua descrição dos fatos, acho que por isso ele relata, mas relata com uma beleza extraordinária isso que aconteceu. Então, verso 1, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lá está Jesus, no início do seu ministério, perto do lago de Genezaré, e era de manhã cedo, de manhã bem cedo. Quem iria ouvir alguém na praia falar num dia de manhã cedinho? Mal tinha nascido o sol. Daqui vem a reflexão. Cristo tem carisma, tem relevância suficiente para motivar pessoas a saírem de casa de manhã cedinho para ir ouvir ele falar sem conforto algum. Eles sentaram na praia da areia, sem cadeira, sem guarda-sol, e eles estavam lá apertando Jesus. Eles queriam chegar tão perto de Jesus. Não tinha essa história de sentar no último banco da igreja, não? Eles queriam ficar o quanto mais perto possível. Não foi uma indireta. Não. Eles queriam chegar o mais perto possível. Eles queriam, se possível, tocar em Jesus. E era o início do ministério de Jesus. Ele está aqui convidando discípulos para fazerem parte dos 12. Mas já era impactante. Por que hoje Jesus não tem o mesmo poder de atração na nossa vida? E eu consigo argumentar. Consigo mesmo. Fácil. Tem uma notícia de desgraça, você para a sua vida para ver. É verdade. Você já viu isso? Você ainda se lembra aonde você estava quando os aviões bateram nas Torres Gêmeas? Não se lembra? Você sabe exatamente o segundo que aquilo aconteceu, o que você estava fazendo. Marcou a sua vida para sempre. Alguém de vocês tinha parentes lá nas Torres Gêmeas? Alguém daqui teve falecidos próximos naquela ocasião? Alguém de vocês foi impactado por causa disso? Mudou a vida de vocês de alguma forma?
Não. Mas mesmo assim, a desgraça impactou a sua vida de modo irreversível. Garanto que se eu tivesse anunciado para a igreja que hoje eu ia dizer exatamente sobre uma profecia, sobre o minuto exato em que Jesus ia voltar, e que eu ia dizer quem ia estar salvo e quem não estava, essa igreja estava abarrotada, porque é desgraça, porque é sensacionalismo, e isso motiva as pessoas. Estranhamente a gente tem hoje em dia, uma motivação para ver o mal que é terrível. Cai um motoqueiro na marginal, e ele cai lá no canto, rapidamente, só que cai um a cada 10 minutos, então cai lá naquele canto, o pessoal já arrasta a moto, já vem o SAMU atender, o SAMU vem em 10, 15 minutos atender, e o problema poderia estar resolvido em 20 minutos, ele podia já estar no hospital. Mas isso vai dar um trânsito de 3 horas na cidade. Por quê? Porque eu tenho que ver uma perna com fratura exposta. O que faz sentido? Por que eu quero ver isso? Aonde? E tem que tirar foto. Falando em foto, ataques de tubarão no Ceará, tem 50 imagens diferentes da pessoa sem perna. Eu disse, o que essas 50 pessoas estavam fazendo ali, tirando foto e filmando aquilo ali? De onde vem essa ideia maravilhosa de ver coisa ruim? De ser motivado por coisa ruim. Último exemplo. O pastor Cidal usou esse exemplo ontem. De vez em quando a gente fica sabendo dessas ações do inimigo maravilhosas por aí, né? E aí todo mundo se converte porque o inimigo se manifesta. Eu fico pensando, mas que estratégia horrorosa, porque Cristo morre na cruz para me salvar, eu abro a Bíblia para entender o que Ele fez para a minha vida e isso não interessa. Agora quando o inimigo fala e eu me converto, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa que precisa mudar dentro da gente. E não precisa mudar naqueles que são, entre muitas aspas, do mundo. Aquele povo mau que está lá no show, aqueles têm que mudar. Meu Deus, eu que tenho que mudar. Porque minha religião está superficial. Se é desgraça que me chama atenção dentro da minha religiosidade, eu preciso mudar minha vida. Não são os outros. Os outros pelo menos estão sendo honestos consigo mesmo, fazendo aquilo que é da sua natureza. Eu que tenho me falsificado. Eu fico impressionado com uma multidão na praia, desconfortável, querendo ouvir a palavra de Deus. Verso 2. E Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Parênteses. Ali estavam 2 barcos de pescadores locais. Principal atividade do local, pesqueira. Opressão tirana dos romanos. Essa é uma questão da época de Jesus. Eles tinham que pagar mais impostos do que conseguiam e por isso tinham que trabalhar demais. Você reconhece esse cenário de algum lugar? Você tem que trabalhar muito, receber pouco e pagar muito imposto? Isso se parece com alguma realidade? Desde que o mundo é pecaminoso, essa é a realidade de todos os seres humanos. E aqui o pior, não sei se pior ou melhor, porque pagar para os seus próprios conterrâneos acho que é pior do que se fosse um povo inimigo nos oprimindo, né? No caso aqui é nos romanos oprimindo o povo. Imagina que eles tinham que trabalhar para sustentar a família, tinham que trabalhar para sustentar o seu próprio governo, o seu próprio dízimo para os fariseus,
e ainda tinham que pagar um imposto para os romanos, que era lá para os romanos, que não ia reverter em benefício nenhum para eles. Essa carga era muito pesada. E então lá estavam esses homens se matando de trabalhar de madrugada. Pior horário para um ser humano trabalhar de madrugada. Porque você queima a vela pelas duas pontas. Pelo jeito é forte o coco ali, hein, você? Ó, nem reclamou, deu tudo certo. Fiquei aqui esperando, mas deu tudo certo. Imagina que você trabalhar durante o dia, dizem que a melhor coisa é ir cedo trabalhar até certo horário, trancar a porta, ir para casa e acabou, né? Quase que não tem mais emprego como esse. Se alguém tivesse emprego, segura que é uma maravilha, hein? Hoje em dia a gente trabalha qualquer hora, o tempo todo, né? Ainda mais depois que inventaram a porcaria do WhatsApp. Que negócio horrível. Não tem folga. Pastor, então, não tem hora, não tem folga, não tem dia. Todos os dias a gente recebe alguma coisa e a gente tem que avaliar. E ai da gente se não responder. Já fica todo mundo bravo. Então, lá estão eles trabalhando de madrugada. Lá estão eles se acabando de trabalhar para tentar sustentar a sua família. Jesus vê esses dois barcos, vai montando o cenário na sua mente. Tem um grande lago que é mais parecido com o mar do que com o lago. Não é esses lagos pequenininhos que a gente vê, tipo do Ibirapuera, que você vê onde ele acaba. Não, é um lago tão grande que você não vê a outra margem. Que você precisa usar barco de verdade para atravessar esse lago, não é pedalinho. Então, eles estão lá, lavando as redes. Já viu isso? Já viu nos litorais aqui? A gente tem um monte de litoral. O pescador acaba de fazer a sua pesca, o que ele tem que fazer? Lavar a rede. O que acontece se ele guardar a rede sem lavar? Estraga. Certo? Apodrece. Quem já guardou roupa molhada? Veio do Campuri, esqueceu que tinha lá no fim da mala uma roupinha molhada e guardou molhada. O que acontece com a roupa? Estraga, acabou, né? Fica mal cheirosa. Com sorte ela fica mal cheirosa. Normalmente ela fica tão estragada que você não tem mais o que fazer. Então imagina a rede, que era instrumento de trabalho, eles estão lá lavando. Outro indicativo. O que um pescador de sucesso faz quando acaba de pescar? Ele limpa os peixes. O que um pescador fracassado faz depois de pescar? Ele lava as redes. Porque não tinha outra coisa para fazer. Lavar as redes é a última coisa do processo. Primeiro você vai pegar os peixes, levar para o mercado. Você sabe que o peixe limpo vale mais do que o peixe inteiro, né? Então tira uma escama, tira ali a barrigada para já vender o filé. Olha que maravilha. Um custo é o peixe inteiro, o outro é o filé. Mas estão eles lavando as redes. Fracassado, total. Não tinha mais o que fazer, um monte de homem parado, lavando rede. Bom, Jesus vê uma utilidade maior para aqueles barcos. Ainda no verso 2, os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Hoje em dia tem um monte de gente que gosta de regra, né? Então, por exemplo, tem que pregar desse lugar aqui. Se pregar do outro ali, está errado. Tem que pregar com terno e gravata. Eu já estou tudo errado hoje aqui. Se você tirar a gravata, se vier de calça jeans, então o sermão não valeu. O outro gosta de regra, tem que estar todo mundo sentadinho, não fala, os outros escutam, não fala mais nada. Quando acabar, aí você pode falar alguma coisa. Nós temos um monte de regrinha para a pregação da palavra, onde se a gente fizer diferente, não é de Deus. Aí lá vai Jesus,
está pregando na praia, não está na igreja, sobe no barco, vai para dentro da água, faz do seu auditório a natureza. E eu imagino que Jesus não estava com roupa de terno e gravata na época, não estava com roupa social dentro de um barco, subiu no barco dentro d'água e está tudo bem. E Jesus está inovando e está falando com as pessoas e está achando jeito e solução de falar. Quem sabe a melhor maneira de pregar não fosse com paredes tão fechadas, fosse a gente, como antigamente, colocava uma caixa de som na rua, né, para gritar para quem estivesse passando, não sei. Mas qual é a melhor maneira de falar com as pessoas, de chegar perto delas? Jesus estava sem jeito de falar com tanta gente, pressionando ele colocou ali um jeito de criar um púlpito para ele senta dentro do barco. E que delícia deve ter sido o sermão de Jesus dentro daquele barco. Que excepcional, porque a plateia ali só aumentava. Imagina aquela cena, um sol lindo, aquela água batendo, ele dentro do barco, usando toda a acústica. De onde é que vem o vento normalmente? Da água para a terra. É assim, você vai na praia, é isso que acontece. Você vê os coqueirinhos, eles estão tudo tortos para o lado da terra. Então, quando Jesus falava, o vento atrás dele levava a sua voz até a última pessoa. Lá está Cristo usando a melhor tecnologia que existe no planeta para pregar a palavra. Não tenha medo de usar tudo que você tem para pregar a palavra. Limite o pecado, mas a pregação não limite. Coloque regras para as outras coisas, mas não para a pregação do Evangelho. Pastor, se não for assim, não vai funcionar. Cristo nunca se prendeu a isso. Não estou falando de mim, estou falando de Cristo. Lá está ele no barco, pregando. Tem um outro detalhe. Simão até então conhecia um pouco de Jesus, mas não era seu discípulo. Você vai descobrir depois que ele é um personagem à parte, fundamental para a existência da igreja cristã. E Jesus diz assim: me empresta o seu barco. Se eu chegasse para vocês hoje, vocês que me conhecessem muito pouco, dissessem assim: empresta o seu táxi, eu vou usar ele o dia inteiro. Não, mas é o meu meio de ganhar pão, eu preciso pagar as contas na Maura lá em casa, como é que eu faço? Não, presta o seu táxi. Jesus diz: empresta o seu barco. Simão diz: fica à vontade. Jesus não disse: me empresta 10% do seu barco. Jesus não disse: me empresta por 30 minutos. Ele disse: posso entrar no seu barco e usar o seu barco? Usa. Nem conhecia direito Jesus. Usa. Vai. Aí Jesus chama a gente e diz assim: vamos num 3 cultos na semana de 1 hora. Ah, Senhor, pediu muito, hein? Ele não pediu nada, pediu muito, hein? Ó, 1 hora inteira. Não, jogo de futebol que dura 2 até vai, mas culto com 1 hora inteira não, tá de brincadeira. Novela que tem 500 mil capítulos, aí eu sei cada detalhe, mas igreja, 1 hora, demais, hein, Senhor? Eu tenho que pegar transporte para ir para a igreja. Mas a Semana Santa, não, esse horário, se fosse outro. Jesus está pedindo o que para você? Nada. Nenhum sacrifício. Olha o que Simão fez. E você conhece essa história, então a esse ponto você já sabe que o meu argumento tem razão, porque o pouco que Simão fez veio para ele de forma multiplicada, e não é por isso que ele fez o que você deve fazer, mas essa é a realidade. Com Cristo, sua vida é extraordinariamente melhor. Amém.
E lá está agora Cristo pregando no barco de Simão. Verso 4. Quando acabou de falar, virou para Simão e disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E Jesus, você pode entender de sermão, quem sabe de carpintaria, mas de pescaria zero. Aí foi muito longe. Ele cerrou assim, porque o que acontece durante o dia? Os peixinhos, ó, se escondem. Eles se alimentam à noite. Durante o dia, eles ficam, ó, guardadinhos. Você mal vê os peixinhos. Você já foi para a praia, né? Você já viu? Eu já tive chance de ir em alguns lugares em que a gente tinha aqueles piers, sabe? Aquela estrutura que vai lá para dentro da água. E eu já conversei com pescadores lá que estavam pescando. E se passa durante o dia nesses piers, não tem ninguém pescando. Mas à noite fica concorrido, né? E durante a noite dá para ver até a atividade de outros animais. Por exemplo, alguns pássaros pousam no pier à noite. Mas ele não estava aqui durante o dia. Por que está à noite? Porque a vida marinha ganha atividade. Então, tem peixinhos pulando, os menores, os maiores vêm atrás, os maiores ainda vêm atrás dos outros maiores. E lá estão as aves aquáticas mergulhando e pegando, e os pescadores lá na festa, que é a noite, a madrugada dentro da água. Tem atividade. Se você pesca à noite, sucesso. Se você pesca durante o dia, não tem nada. Aí Jesus diz assim: vamos fazer uma Semana Santa na cidade de São Paulo. E bem no horário do rush a gente vai começar o culto, quando ninguém consegue andar na cidade, mas é bem nesse horário que a gente vai começar. E diz assim: você não conhece o Senhor da cidade, você não sabe o que você está dizendo. A gente vai fazer num bairro onde tem muitos condomínios fechados, né? Então a gente mal consegue falar com as pessoas. Tá vendo? Você está no lugar errado, você não sabe o que você está fazendo. Porque está na lógica errada, mas com Deus não tem esse negócio de lógica errada. Simão, de novo, tem um diálogo com Cristo. Verso 5: respondeu-lhe Simão: mestre, você não sabe o que está dizendo. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, e aqui está o que temos que aprender nesta noite: mas sob a tua palavra, o que eu vou fazer? Vou obedecer. Quem sou eu para discutir? Quem sou eu? Outro dia eu estava conversando com uma senhora e ela falando algumas coisas sobre desbravador. E eu defendendo os desbravadores, falando sobre Campuri. E eu cheguei à conclusão com ela o seguinte: eu disse: irmã, será que diante de milhões de pessoas, do mundo inteiro onde há desbravador e que fazem Campuri, será que não é a senhora que não tem uma informação sobre isso? Será que está todo mundo errado e só a senhora tem o segredo? Sabe, tem hora que a gente insiste em dizer: não, eu sei o que é melhor, mas Deus disse que é para ir. Não, mas eu sei, eu conheço, eu sou pescador. Tanto faz o que você sabe, porque Deus é sempre muito maior do que nós. Amém. Tanto faz o que a gente conhece. Deus foi quem fez os peixinhos. Lá no fim do ministério de Cristo, Cristo está com Pedro de novo e ele faz mais uma pesca milagrosa. E quando Pedro chega na beira da praia,
Jesus está com um peixinho na brasa. E eu fiquei pensando, como é que Jesus pescou esses peixinhos? Né? A Bíblia não diz, um dia a gente pode perguntar. Mas eu tenho certeza que Jesus não precisou de vara, de pesca, de rede. Ele criou os peixinhos. Era só dizer, vem aqui uns 3 peixinhos, por favor, que a gente vai fazer um lanche. Como ele fez, joga do outro lado. Como é que estava cheio de peixe do outro lado? Não era natural, era sobrenatural. Como que isso aconteceu? Porque Deus é o Criador. E me perdoem os veganos, mas ele fez os peixes entrarem na rede. Está tudo certo. E lá está agora Simão obedecendo a Cristo. E quando a gente obedece, verso 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. E então fizeram sinais para o outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram 2 barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Não há nenhum milagre de Jesus que seja pequeno, que seja apenas o suficiente, que seja só um pouquinho. Quando ele faz um milagre, ele faz transbordar a rede, ele faz afundar 2 barcos. Não era suficiente só para o barco de Pedro. Todo o vilarejo podia ir lá buscar peixe, porque tinha para todo mundo. Pedro agora tinha saído do mar pobre e de repente estava rico. Estava rico. Tinha o suficiente para ele, para a família, para o vilarejo, para os outros amigos pescadores. Estava rico. Porque obedeceu a Deus. Quando Pedro se prostra aos pés de Cristo, verso 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos, bem como Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Isso aqui é completamente diferente do que a gente pensa no dia a dia. Eu não sei se você já teve essa experiência espiritual. Você suplica a Deus solução. Por muito tempo, Pedro vinha lutando junto com seus sócios para o seu negócio prosperar. De repente, Deus vai lá e faz deles ricos. E no minuto seguinte, eles abandonam tudo para seguir Jesus. Isso não tem lógica. O que eles viram foi tão impressionante que eles entenderam que não era da pesca que vinha a solução, que não eram as redes que iriam sustentá-los, de que isso era muito pequeno perto do que Deus tinha para eles. O convite de Deus para você hoje é para ser pescador de homens. O convite de Deus para você hoje é para uma missão maior. É para algo muito mais importante. Esquece que você tem sofrido com doenças. Esquece que as contas vêm se acumulando. Esquece que o seu lar tem tristezas. Isso é pouco porque Deus tem pedido para você hoje. Deus tem solução definitiva. A conta paga hoje, vence mês que vem de novo. A briga que se resolve agora acontece semana que vem de novo.
a doença que passa agora, volta outra pior daqui a pouco. Mas Cristo tem salvação para você. E Ele diz: seja pescador de pessoas. Experimenta isso. Estes homens que aceitaram esse desafio neste dia, eles nunca mais foram os mesmos. Eu gostaria de dizer para você que Pedro terminou a vida milionário, esbanjando, ou com várias propriedades, ou de alguma forma assim, num sucesso humano, quem sabe líder de uma grande congregação, ou quem sabe um político influente na sua região. Pedro morreu cerrado ao meio. Pedro morreu de ponta cabeça. Pedro morreu na cruz. Tem tantas histórias sobre a sua morte, mas sem dúvida nenhuma ele morreu como um mártir, sem nada. Morreu pelo Evangelho. Essa história é triste, pastor. Eu não quero esse fim para mim. Mas foram milhares de pessoas que encontraram a Cristo por causa de Simão Pedro. Simão Pedro, sem dúvida nenhuma, conseguiu a eternidade, a salvação. Tudo aqui nesse mundo foi pequeno para ele, porque um dia ele foi chamado por Cristo. Você hoje está sendo chamado de novo. Qual a sua resposta? Qual é a sua resposta? Eis-me aqui, Senhor. Amém. Nós vamos ouvir mais uma música. Não é para te emocionar ou para te convencer, porque nada disso é nosso papel aqui. Nós apenas refletimos juntos na palavra de Deus. Mas é para te dar tempo e tomar decisões. Obrigado, Adriano. Resistamos ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão.
Senhor Pai que estás nos céus, obrigado, porque ao olharmos para o seu chamado aos discípulos, entendemos o quanto o Senhor hoje nos convida para fazermos parte da tua obra redentiva. Por favor, Senhor, que a tua igreja aqui no Jardim Prudência possa aceitar o teu chamado, observar os teus grandes milagres, compreender o teu grande poder e, finalmente, de alguma maneira, contribuir para a pregação do teu Evangelho para todos. Senhor, volte logo, nos busque, estamos exaustos com este mundo, mas enquanto estamos aqui, vamos dedicar a nossa prioridade a Ti. O Senhor estará em primeiro lugar em nossa vida. Amém. Cuida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Cuida daqueles que não conseguiram chegar. Diante de nós uma semana diferente, mas certamente tem algo em comum. O Senhor estará ao nosso lado. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos sair cantando. Deus abençoe você. Ótima semana. Quarta-feira, nosso próximo encontro aqui às 20 horas. Em paz estou.